Gálatas capítulo 3, a partir do verso 26 até o 29, e depois nós já continuamos Gálatas 4, 1 a 7. Damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão também nos vendo pela internet, que estão nos vendo ao vivo agora, e aqueles que assistem as mensagens que são gravadas e hospedadas no site aqui da igreja, comunidadeatos.org. Leiamos a palavra de Deus. Vocês, ou a maioria de vocês, estão com a nova versão internacional. Eu, de novo, vou ler aqui numa versão um pouquinho diferente, mas eu vou dizer no versículo a versículo para você ir acompanhando junto comigo. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26, nós entramos pelo 4 e vamos lá até o verso 7. Diz assim, palavra de Deus. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Verso 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Verso 28. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Verso seguinte. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Capítulo 4, verso 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Verso seguinte. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Guarda esse termo, princípios básicos desse mundo. Hoje nós chamamos isso de ideologias. Princípios básicos desse mundo. Verso seguinte. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, e sobre a lei. É um modo da Bíblia dizer que Jesus era humano. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos, Abba, Pai, ou numa tradução em português, Paizinho. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho e não escravo, Deus o tornou herdeiro dele. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa paternidade que nos faz filhos e não escravos. Obrigado por essa liberdade que há em Cristo Jesus e no Espírito de Deus. Liberdade que caminha junta com amor. Liberdade responsável como seres feitos à imagem de Deus. Ajuda-nos mais uma vez. Ilumina a revelação da Tua palavra nas nossas mentes e corações, para que a gente esconda a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. É o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a carta que nós lemos, a carta de Gálatas, é uma das cartas escritas pelo apóstolo São Paulo. Paulo escreveu pelo menos 13 dos livros do Novo Testamento, que são 27. Portanto, Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento que você tem nas suas mãos. E cada carta de Paulo, ela serve a um objetivo mais específico. Em cada carta, Paulo dá uma ênfase.
Por exemplo, eu preguei recentemente aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta é chamada a Carta da Alegria. Porque essa é a ênfase de Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, essa carta de Gálatas, a ênfase é outra. A ênfase é a liberdade cristã. Os nascidos de novo nasceram para um novo tipo de vida. Um novo tipo de vida em que eles deixaram de ser escravos dos princípios elementares desse mundo, na linguagem de Paulo, para serem filhos. E filhos refletem a imagem do Pai. E filhos são herdeiros dos bens do Pai. Os filhos carregam em si as características do Pai. E, portanto, eles são unidos numa forma de identidade. Notem que Paulo, quando você lê essa carta inteira de Gálatas, você vê Paulo preocupado com uma ideia que era muito forte na época que ele estava escrevendo essa carta, na igreja primitiva, que nós conhecemos como primitiva. O que estava acontecendo? As pessoas eram convertidos à fé cristã, formavam a igreja, mas só que eles eram pressionados por uma ideologia. Qual ideologia é essa? Era a ideologia dos judaizantes. Eram judeus que eles levavam em conta muito mais a lei de Moisés a partir da sua interpretação pessoal ou de um rabino a quem eles se submetiam, do que a própria palavra viva Jesus Cristo, a própria ação do Espírito Santo. Então Paulo olha para esses cristãos e dizem assim: cuidado, porque vocês estão vivendo num mundo sob pressão, a pressão da tradição religiosa dos judeus, a pressão de fazer algumas coisas para vocês ficarem bem na sociedade. Cuidado que vocês vão passar cada vez mais por isso. Os princípios elementares desse mundo, ou seja, o conjunto de pensamentos que pressionam os seres humanos numa sociedade, vão fazer cada vez mais força sobre você. E Paulo diz assim: cuidado para vocês não se tornarem escravos de uma ideologia. Aliás, vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos, e filhos de Deus. E os filhos de Deus têm liberdade com o Pai. Eles não dependem do que fazem para impressionar o Pai. Eles já são amados pelo Pai. E porque são amados, eles têm prazer em viver o modelo de vida que o Pai quer para eles. É isso que Paulo está falando. Agora veja que curioso. Paulo está ensinando a igreja a seguir apenas Jesus Cristo, a sua palavra no poder do Espírito Santo, e não serem aprisionados por ideologias, mas uma ideologia moralista. Olha que curioso. Na verdade, os judeus judaizantes não bastavam que os cristãos fossem cristãos. Eles queriam que eles observassem todos os rituais gastronômicos, de festas culturais que os judeus observavam. Portanto, se uma pessoa chegasse numa casa e não lavasse os pés, as mãos, ele não era um cristão. Se uma pessoa não fizesse 2 jejuns por semana, como os fariseus faziam, eles não eram considerados cristãos. E eles começaram a sentir-se sufocados por isso. E Paulo diz assim: não, isso não é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Isso é a tradição religiosa que está fazendo vocês escravos, inclusive. Se Paulo estava lutando contra uma agenda moralista na sua época, os princípios pelos quais ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, servem para nós hoje, mas não para uma agenda moralista. Para uma agenda que eu chamaria de não moralista, ou contra-moralista, ou uma agenda liberalizante.
Se na época de Paulo a pressão era você fazer algumas coisas para se tornar mais digno a Deus, agora é você relativizar todas as coisas, viver de acordo com os seus apetites, para você viver bem. E aqui nós temos princípios que Paulo nos deu, que mostram como qualquer princípio elementar humano, que eu vou chamar aqui de ideologia, é algo em princípio bom, pegado isoladamente, levado à categoria de absoluto, e toma o lugar de Deus e do corpo de Cristo na vida de uma pessoa. Deixe-me dar alguns exemplos para você entender. Uma agenda ideológica que está muito em voga nos dias de hoje, você é pressionado por ela nos meios de comunicação, na internet, na televisão, nas novelas, nas revistas, por todos os lugares. É uma agenda ideológica chamada feminismo, e diz muito respeito a você que é mulher. E qual é a agenda do feminismo? É uma agenda boa inicialmente, é uma agenda legítima inicialmente, porque o feminismo vai dizer assim: a mulher tem sido muito oprimida, em vários aspectos isso é verdade, e ela vai propor assim: a mulher, ela tem que ser a sua própria vida, ela é uma pessoa humana e tem que ser respeitada. A Bíblia vai concordar com isso e dizer: é isso mesmo. A agenda feminista vai se voltar e dizer assim: a mulher precisa ser valorizada no seu conhecimento, na sua profissão, com salários mais dignos. E a Bíblia vai concordar com isso e vai dizer: é isso mesmo. A agenda feminista vai dizer, por exemplo, a mulher não é propriedade exclusiva como coisa de ninguém. E a Bíblia vai dizer: ótimo, a mulher é ser humano, ela não é coisa, portanto ela não é propriedade de ninguém. Mas aí vem duas coisas da agenda feminista que a Bíblia vai frontalmente contra. Primeira delas, a mulher não tem nenhuma obrigação com seu marido e com seus filhos. Ela tem uma vida livre, independente, não tendo que ter responsabilidade e nem prestar contas a ninguém, a não ser ela mesma. Aí a gente olha que uma coisa que é boa é pegado como absoluto e elevado numa categoria acima de todas as coisas. O nome disso é ideologia. Ideologia. A segunda coisa que a agenda feminista vai dizer: o corpo da mulher é de direito somente da mulher. A mulher faz o que quiser com o seu corpo. Dessa agenda surge as várias agendas de aborto que você está vendo no mundo hoje. Por que essas duas coisas a Bíblia se coloca contra? Primeiro lugar, porque a Bíblia vai explicar a criação da mulher não como um absoluto, mas como algo relativo. Porque Deus, quando faz o ser humano, Ele faz homem e mulher. Quando você lê Gênesis, enquanto Deus não cria a mulher, o ser humano não está completo. Então você vai ler no capítulo 2 de Gênesis: e Deus fez o ser humano, homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez, e eles assim se tornaram a imagem e semelhança de Deus. Quando eu pego a mulher e tento elevá-la, que é bom, que a Bíblia defende, mas coloco ela como um absoluto, que ela não depende mais de ninguém, a Bíblia vai dizer: essa não é a ideia de Deus para a mulher, porque a mulher foi feita para complementar o homem, e o homem foi feito para complementar a mulher. Tudo na nossa vida indica isso. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Olha a formação psicológica de uma mulher, como ela é diferente do homem. Olha como uma mulher consegue ouvir 5 pessoas falando na boa. Eu falei 5, mas poderia falar 12.
O homem tem dificuldade com uma pessoa falando e prestar atenção. Mas por outro lado, o homem tem facilidades em ter foco em algumas coisas, justamente porque ele presta mais atenção numa coisa. Então veja que um depende do outro, nós somos complementares. O corpo humano do homem e da mulher são complementares. A criação e a procriação da humanidade depende de um homem e a mulher para a humanidade ir adiante. Então o que a Bíblia afirma é, a mulher, ela tem que ser valorizada, mas ela não é um absoluto. Como o homem também não é um absoluto. É preciso unir o que Deus uniu e não separar, para que haja aí louvor e honra a Deus e o bem da humanidade. É por isso que Paulo fala assim, se você entrar por esses caminhos, se você entrar por uma agenda feminista sem conhecer a Bíblia Sagrada, você vai estar defendendo o que a Bíblia é contra. E você vai achar que está fazendo a coisa certa, quando está fazendo a coisa equivocada, ainda que seja com boas intenções. Estão entendendo o que eu estou falando? Olha uma segunda agenda ideológica que está diante de nós. Hedonismo. Deixa eu ver se eu coloquei nessa... Não, vamos ideologia de gênero primeiro. Você está ouvindo isso o tempo todo hoje. O que é a agenda da ideologia de gênero? É uma ideia que diz assim: a sexualidade do ser humano, ela é definida socialmente e não biologicamente. Em outras palavras, o menino e a menina nascem, mas depois que ele toma consciência de quem ele é, o menino vai definir se ele é menino, e ela, a menina, vai decidir ela mesma se ela é menina. Por quê? Diz essa agenda. Porque a sexualidade humana, ou gênero sexual, é definido socialmente. Eu escolho o que eu quero ser. Inclusive, se eu quero ser um gênero num momento e outro gênero em outro momento. E por que essa ideologia defende isso? Ela defende isso em função das opressões que há no mundo. Olha como é interessante. Toda agenda ideológica parte de um princípio legítimo e bom. Há muita gente oprimida no mundo hoje. Há muita gente com problemas hormonais, com dificuldades na sexualidade que precisam de ajuda e são oprimidas. Então pega-se essa ideia e ao invés de voltar-se ao livro da vida para entender o que está acontecendo, leva-se a questão do gênero ao absoluto e diz assim: você escolhe o que você quer ser. Se você quer ser mulher, se você quer ser homem, ou se você quer ser alguma coisa no meio disso. A Bíblia vai dizer que Deus fez homem e mulher, homens com um papel a cumprir e mulheres com um papel a cumprir. E é na bênção dessas duas coisas que Deus realiza as coisas boas que a gente tem no mundo. Terceira agenda ideológica para a gente entender: hedonismo. Você está diante disso e talvez não reconheça pelo nome. Você é bombardeado todos os dias, por todos os lugares, a você servir aos seus próprios apetites. Veja se não é isso. Você só vai ser feliz se você fizer tal coisa que lhe dê alegria. As propagandas dizem assim: não ligue para os outros, descubra o que você gosta e vá atrás disso. Tem até alguns cristãos postando coisa nas redes sociais, repetindo essa agenda e nem sabendo que estão repetindo a agenda. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas parte de algumas construções que você repete e clica e curte e reproduz, como foco, fé e força, tem muito a ver com isso aqui. E você está achando que vem da Bíblia Sagrada, não é verdade? Não precisa falar agora não. E o que é essa ideia? Você tem fome? Coma. Seja feliz.
Você tem sede, beba até cair. E toque a música que você está bêbado na praça depois. Não, eu não vou cantar essa musiquinha, ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim. Mas assim, se você tem desejo por alguém, por uma mulher, faça dessa mulher, desse homem um objeto, consuma. Faça sexo o mais que você puder. Vire um animal que não consegue ter limites para nada. Hedonismo. O que vale é o prazer. Se te der prazer, vai adiante. Não olhe para ninguém, não olhe para as consequências. Viva o dia de hoje como se amanhã não existisse. Prega o hedonismo. E a Bíblia vai dizer assim: Deus fez o prazer para o bem humano. Deus deu a comida para o ser humano ter prazer. Deus deu as artes para o ser humano ter prazer. Esse é o hedonismo bíblico. Deus inclusive deu sexo com responsabilidade para o ser humano ter prazer. Mas tudo isso não é um fim em si mesmo, não é um absoluto. Tudo isso é um meio para trazer glória ao nome de Deus. Outra agenda ideológica que nós temos hoje: justiça social como redenção. E é muito interessante. Essa agenda diz o seguinte: se todos os seres humanos tivessem um salário digno, se todos os seres humanos tivessem um trabalho digno, se todos os seres humanos tivessem diversão na hora certa, tivessem representação política certa, o mundo seria outro e seria perfeito. E essa ideia é muito tentadora. Por quê? Porque a Bíblia vai falar muito em justiça social. A Bíblia vai dizer: não oprima o pobre, cuide do órfão, cuide da viúva. Se você está produzindo coisas e cai a lavoura do que cai, o milho que você está colhendo, não pega, deixa lá, porque tem alguém necessitado que vai pegar e vai precisar. Se você receber um estrangeiro, cuida dele como se fosse alguém da sua casa. A Bíblia fala muito em justiça social. Mas a Bíblia nunca vai dizer que uma pessoa é redimida por causa da condição social dela. E essa ideologia vai dizer assim: o mundo será salvo quando nós tornarmos todas as pessoas iguais socialmente. E todos nós que temos o coração querendo justiça, a gente vibra com isso. Mas não é o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus não está preocupado com a igualdade humana, porque Ele fez seres humanos diferentes. Deus está preocupado com a unidade humana. É por isso que Ele colocou a igreja como centro de referência para a sociedade. Deus não quer que todas as pessoas sejam iguaizinhos. Aliás, Deus ama a diversidade. Mas Ele quer que na diversidade a gente aprenda a ser solidário, generoso, bondoso, que a gente participe das coisas, que a gente abençoe uns aos outros. E que todo ser humano é caído. O pobre é caído moralmente, espiritualmente, o rico também é. Seja qual for a condição humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano precisa de redenção, seja pobre ou rico. A outra agenda, e a última que eu coloquei aqui: consumismo. Essa é uma das agendas mais apelativas hoje. É uma agenda que prega o seguinte: para você ser realizado com o ser humano, possua as coisas. Compre um carro melhor e você vai ser mais respeitado. Use roupa da marca tal e você vai ser mais respeitado. Viaje para os lugares da moda e você vai ser mais realizado. O que acontece na verdade nessa agenda é uma modificação do pensamento de René Descartes, aquele filósofo que criou o racionalismo. Ele dizia assim: eu penso, logo existo. Essa ideologia troca um pouco as coisas. Ela diz assim: eu consumo, logo eu existo. Então o valor da pessoa não é quem ela é, mas o que ela possui. Nos lugares que ela já foi, o que ela tem de bem, o título que ela tem acadêmico. E é uma ideologia
que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, ela parte de uma coisa boa. Porque Deus quer que os seres humanos tenham suprido as suas necessidades. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você tenha lazer. Deus quer que você tenha um trabalho justo. Tudo isso a Bíblia vai defender. Mas a Bíblia vai defender que isso não define quem nós somos. De jeito nenhum. Por quê? Porque Deus está preocupado com as necessidades humanas, que são limitadas. Mas a sociedade caída está preocupada com os desejos humanos, que são ilimitados. Percebeu a diferença de uma coisa de outra? O que é necessidade? Necessidade é aquilo sem a qual eu não sobrevivo. O que é desejo? Desejo aquilo que eu tenho, que é infinito. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quanto mais eu quero, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, eu quero de novo. E nunca termina. Aí vem a Bíblia Sagrada. Jesus de Nazaré olha para os seus ouvintes e diz assim: vocês estão sendo aprisionados pelos princípios elementares desse mundo. Vocês estão sendo presos por conjuntos de ideias que estão prometendo liberdades para vocês, mas no fundo estão aprisionando vocês. E vem Jesus de Nazaré e diz assim: só tem uma coisa que vai libertar vocês de tudo isso. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe por que a Bíblia diz isso, meus irmãos? Diz isso. Porque liberdade não é ter tudo o que você deseja. Liberdade é você ser capaz, inclusive, de dizer não àquilo que te faz mal. Porque quem é que tem liberdade? Um cara que fala assim: não, hoje eu vou para a balada no sábado à noite, vou tomar todas, vou fumar todas, vou fazer sexo até não aguentar mais. E aí você pergunta para ele: você consegue ficar sem fazer isso? Ele falou: eu não consigo. Então você é livre? Que liberdade é essa que você não consegue ficar sem? Você é aprisionado. Eu sou livre quando eu sou capaz de usar as coisas com parcimônia e discernimento, e inclusive dizer não. Isso não é bom para mim. Isso não condiz com o Filho de Deus. Não, isso não tem a ver com a minha essência. Eu digo não para isso, porque eu tenho liberdade de dizer não para isso aí. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que o texto final de Paulo, e aqui eu caminho para o final da minha mensagem, ele termina assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: só é livre quem o Espírito Santo habita dentro dele. Quem se tornou filho, quem tem a mente do Pai, quem faz a vontade do Pai. Quem não tem o Espírito Santo não nasceu de novo. E se não nasceu do novo, não é filho ainda. É escravo dos princípios elementares desse mundo. É escravo das ideologias. É escravo do consumismo. É escravo da redenção pela justiça social. É escravo do feminismo ou do masculinismo. É escravo do hedonismo, a ideia do prazer, ou é escravo da ideologia de gênero, ou a gente poderia colocar aqui mais um monte de escravidão. Mas pastor, e os problemas dos seres humanos que eles vivem? O ser humano não precisa de algumas coisas como necessidade? O ser humano não precisa ter alguns prazeres na vida? A mulher não precisa ser mais respeitada? Os seres humanos não são oprimidos por coisas machistas e coisas que oprimem o ser humano? O ser humano não precisa de justiça social? Precisa. Mas nenhuma dessas coisas pode ser levadas a uma condição de absoluto. Porque tudo que é levado a uma condição de absoluto torna-se um Deus ídolo na sua vida.
É por isso que você vê hoje algumas pessoas, e o Brasil está passando muito por isso. Pelo amor de Deus, meus irmãos cristãos, nós que confessamos Jesus Cristo, a gente não pode entrar nesse jogo de ideologias do mundo hoje, nem as políticas, ou principalmente as políticas. Se a gente olhar para o mundo hoje, nós vamos ver um Brasil dividido. E um diz assim: não, a riqueza do Brasil tem que ser dividida, tem que ter os programas sociais, o Brasil é um país muito desigual, e nós sabemos disso. Mas qual é a proposta? Entregue tudo ao Estado, o Estado vai decidir qual é a fé que você tem que seguir, como o seu filho vai estudar na escola, quais as matérias que tem, o Estado vai mandar em você. Aí a gente vai ter mais justiça social. Aí o outro grupo lá do outro lado absolutiza a individualidade. Fala assim: não, acaba com o Estado, acaba com os programas sociais, acaba com os benefícios, cada um por si, cada pessoa constrói a sua riqueza, e cada um vive de acordo com a sua cabeça. Aí a gente cria um país de individualistas que ninguém cuida mais de ninguém, e os mais fracos ficam à mercê dos mais fortes. Por quê? Porque um lado absolutiza a individualidade, e o outro lado absolutiza a coletividade. E a Bíblia Sagrada vai dizer assim: as duas coisas vão aprisionar vocês. Algumas partes da vida, a individualidade vai sobressair, e nas outras partes da vida, a coletividade vai sobressair. Até nos mandamentos da Bíblia Sagrada isso vai aparecer. Olha só, Jesus resumiu os mandamentos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas. É você e Deus, é um aspecto individual da vida. Mas o segundo mandamento qual é? Ame ao próximo como a você mesmo, um aspecto coletivo da vida. Isso quer dizer que somente se Jesus Cristo libertar o ser humano, ele vai ser livre de verdade. A minha oração nessa noite é que nós descobramos aquilo que nós fomos em busca de mais liberdade, e acabou a gente sendo aprisionado por isso. Muitos jovens queriam a sua liberdade de horários, de nenhum limite, e hoje estão apresentando aprisionamentos em hospitais, em clínicas de recuperação, para drogados. Alguns foram abatidos em confronto com a polícia, tudo em nome da liberdade, mas a liberdade levou a um aprisionamento. Outros disseram assim: eu sou jovem, eu quero viver a minha vida, eu quero beber a hora que eu quiser, beber o que eu quiser e ser feliz. E hoje estão lutando, porque se tornaram alcoólatras e são prisioneiros daquilo que buscaram como liberdade. Alguns jovens falaram: não, eu não quero minha mãe e meu pai dando opinião sobre a minha vida, eu vou sair cedo de casa, porque eu quero viver a minha liberdade. E hoje se tornaram pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com medo do isolamento. Se tornaram escravos da sua própria busca. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que olhe para Ele, creia nele e o obedeça, receba uma liberdade que ninguém pode tirar, que é a liberdade dos filhos de Deus, que é a vida eterna. Nada e ninguém pode roubar você que está escondido em Jesus Cristo. Se o Filho te libertar, você será de fato uma pessoa livre. Queria que você fechasse os olhos comigo, e eu queria que você tivesse um tempo com Deus, e você colocasse diante do Senhor quais as coisas que você tem buscado tanto como um sinal de liberdade para a tua vida. Você acha que vai ser mais feliz se isso acontecer? Você acha que vai ser mais feliz se você como mulher for mais respeitada? Você acha que será mais feliz se você consumir alguma coisa que você quer muito? Você acha que será mais feliz se você tiver acesso a mais prazeres físicos? E talvez o Espírito de Deus esteja falando dentro do seu coração:
que todas essas coisas vão cobrar um alto preço, vão tornar você refém delas, vão tornar você prisioneiro delas. Só tem apenas um em quem nós podemos ter verdadeira liberdade, porque Ele é completamente confiável. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.